Olá, gente! Neste mês de aniversário do Espaço Cognição, a gente começa com um novo projeto, o Pod Cognição. E hoje, nosso primeiro dia, nós temos um convidado muito especial, alguém que eu admiro muito o trabalho, que tem um trabalho social excelente, além de ser especialista em várias áreas voltadas para a saúde mental. E isso é muito gostoso, é legal conversar com alguém assim, porque nos anima e nos fortalece na nossa caminhada. Nosso convidado de hoje é o Thiago Almeida. Thiago é educador social, tem 3 filhos, é pai atípico, especialista em gestão pública e saúde mental, é ativista pelos direitos humanos, é um dos idealizadores da primeira caminhada inclusiva de Mauá, é apresentador do podcast Terça Mental e fundador do coletivo Taiação, de famílias atípicas. É isso mesmo, Thiago? É isso. Que prazer estar aqui, viu, Tati? É uma honra. Fazia tempo, né, que a gente estava nesse combinado de bater um papo. Eu fico muito feliz e com responsabilidade de inaugurar esse projeto que já deu certo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço mesmo, fiquei mesmo ali pegando sua agenda, querendo, né, a agenda, porque você tem esse trabalho muito rico, né, na questão da saúde mental, mas tem também a parte social, e é algo que eu admiro muito, porque é necessário, é tão necessário mesmo, né, na nossa sociedade, no nosso campo de trabalho. E você levanta uma bandeira muito importante, né, que é essa bandeira da importância da inclusão mesmo, né? Então, é uma alegria muito grande para mim estar com você aqui na nossa inauguração do nosso projeto. Ah, bacana. Eu costumo dizer que, assim, tanto a nossa parte técnica e o diploma de realidade faz com que a gente tenha esse motivador, né? Como a gente vai discorrer aqui, né? Tanto como profissional de saúde mental, mas também como pai de uma criança típica, faz a gente ter essa amplitude, né? De olhar de uma forma mais sensível, né? Tanto no cuidado da prática, quanto também para as famílias, para a realidade que a gente vive. E quanto isso é importante, né, Thiago? Porque quando você vivencia as dificuldades, por exemplo, com uma família, né, que tem uma criança atípica, ela vive, né, as dificuldades, é mais fácil, na verdade, a gente pontuar ali aonde a nossa sociedade ainda precisa melhorar, né? Os atendimentos, a inclusão de fato, né? Então, acredito que também ser um pai atípico te impulsiona de fato, né? Te auxilia a ir buscar, né, nessas suas questões sociais, nas suas bandeiras, né, nas suas lutas, aquilo que de fato é necessário para inclusão efetiva, né? Sim, e falar de paternidade atípica é falar de algo que a gente ainda, infelizmente, precisa mexer mais, né? Nossa sociedade fala pouco, né? A sobrecarga do cuidado da mulher, né? Na maternidade é algo que a gente precisa encarar, de fato, né? A gente está sob uma estatística de 80% do abandono paterno nas famílias atípicas. Isso é alarmante, é preocupante, não pode naturalizar, né? Então, falar também de paternidade atípica, além do cuidado, né, das crianças atípicas, nesse recorte, é extremamente urgente. Sim. Thiago, me conta um pouquinho como começou tudo isso, né? Você começou já na profissão, você foi pai atípico primeiro. O que veio primeiro? Nossa, então, vamos lá. Eu comecei na saúde mental, eu não digo por acaso, mas foi uma escolha muito importante para mim, porque eu sou formado em comunicação. Né? Sim. Sou formado em comunicação, não é a área da saúde, né? E eu fui para a saúde depois de anos trabalhando em comunicação mesmo, né? Em agência, imprensa, etc. Eu fui para a área da saúde enquanto disciplina multi, né? E aí, de lá, né, na prática da comunicação, da fotografia, do cinema, das artes voltado para a saúde mental, nos CAPs, né, com adolescente, com adulto, nos transtornos, nos sofrimentos severos e persistentes, eu me encontrei. Né? Eu estou falando isso já há mais de uma década. E aí, depois dessa experiência, eu tive o Mariano. Né? Eu sou pai de 3. O Gabriel mais velho, o Mariano, que é autista, e a Elis, que é mais nova.
Sim. E aí o transtorno, né, veio para mim antes do meu filho, mas se consolidou depois que ele bateu na minha porta, né? E aí eu Sim. tive uma criança atípica, e aí tudo fez sentido, assim, né? E aí as pessoas costumam dizer, mas foi mais fácil para você aceitar ou não? Não, porque assim, a gente tem a prática profissional, por mais que a gente tenha empatia e o cuidado, mas quando é o nosso filho, tem aquela impressão, e agora, né? O que eu vou fazer? Como vai Sim. ser? E, então esse mar de incertezas veio, com certeza, né? E a gente foi aí aprendendo até hoje, e é o que nos motiva. E aí o começo veio a partir daí, né? De assimilar, então, o diagnóstico dele e conhecer outras famílias que também viviam a mesma realidade. Sim. Né? E aí foi quando a gente fundou o coletivo Ter Ação, né? O diagnóstico dele veio num momento muito conturbado, né? E não só para mim, para a humanidade. Foi bem na época do Covid. Sim. Né? Para mim, conturbado no sentido que eu já estava esperando, né, minha filha mais nova numa gravidez de risco. Né? Eu e minha esposa, a gente estava nessa gestação, ela sendo gerada com uma artéria só. Geralmente, né, para quem não sabe, o cordão umbilical tem duas artérias, né? Resumindo assim, né? A artéria que alimenta e a artéria que oxigena. E ela só tinha uma artéria para fazer as duas funções. Então, a nossa expectativa era ou dela nascer com alguma deficiência, inclusive, ou de nem vir a nascer. Então, a gente estava nesse momento. Fora o momento da pandemia, eu sendo trabalhador da saúde. Então, todo aquele contexto de medo, né? Sim. E aí, a gente recebeu o diagnóstico do Mariano nesse exato momento, né? Então, foi uma virada, né? De mesa, assim. O que a gente vai fazer agora? Mas deu esse gás, né? A gente conheceu outras famílias, viu essa necessidade de se juntar em coletivo e ser rede de apoio, né? Brigar por políticas públicas, conhecer mais, né? Ser multiplicador. Estamos aí, desde 2023, né? Que foi a fundação do coletivo, até hoje. Que bacana. O fato de você conhecer realmente um pouquinho já, né? Na verdade, já está no caminho aí desses cuidados, né? Da inclusão, da saúde mental. Talvez, eu acredito, né? Que contribuiu muito para você auxiliar outras famílias. Porque, às vezes, o que acontece também é a falta de informação, né? As pessoas não sabem aquilo que ela tem direito, né? Aquilo que ela não precisa aceitar, por exemplo, por ter um filho, né, dentro do espectro autista ou qualquer outra deficiência, né? Então, eu acredito que estar dentro te ajudou no coletivação, né? No Ter Ação. Porque você conseguiu ajudar, né? Mas até que ponto isso te ajudou, né? Na sua realidade ali, realmente uma fase extremamente difícil, porque a pandemia foi muito tensa para todos nós, né? Imagine você aí com uma questão, né, da esposa, da filha, do filho, né, tudo de uma vez, Não, foi né? um caminhão, foi um combo. Exatamente, foi um combo. Mas te ajudou, de fato, assim, estar dentro mesmo do trabalho ali com a educação, do trabalho da saúde mental, te ajudou mesmo ou você precisou também de ajuda nesse período? Olha, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Porque eu já vinha de uma ideia de coletivo, né? A saúde mental, ela se organiza em coletivos, né? Eu faço parte da luta antimanicomial, que vem, né, no serviço substitutivo aos manicômios, né, que são os CAPs, as residências inclusivas terapêuticas, né? Então, todo esse processo, para mim, de organização de sociedade civil, era, como eu posso dizer assim, fazia parte do meu cotidiano, né, da minha formação enquanto ativista. E aí, transformar isso para o ativismo da neurodiversidade, de fato, facilitou bastante. Né? É algo que me impulsionou. Sim. E inédito, assim, porque a gente via poucos grupos. Assim, era mais grupos de WhatsApp, era mais essas redes de mães, né, de famílias que ali se ajudavam, mas não tinha essa pulsão para fora, né, para estar nos espaços, enfim. Eram poucos grupos que a gente via. Então, nesse aspecto, foi bom, né, porque também me movimentou. Também me tirou desse lugar, né? Sim. Porque quer queira, quer não, todo mundo vive um processo de luta ou de aceitação, né? A expectativa do filho ideal, de como vai ser, né? Eu acho que tudo isso, de uma forma mais tensa e intensa para alguns,
mas mais elaborada para outros. E aí a gente cria ferramentas e formas de como ser. O coletivo de ação, para mim, foi essencial nesse processo. E, sobretudo, também para as outras famílias, né? Porque também você está amparado com referência, te fortalece. Então, se para mim não tinha e eu consegui, junto com outras famílias, fundar, para outras famílias que não existia essa referência, também foi, né, o encontro dessas possibilidades. Exatamente. Você falou que é um processo de luto, né? E, de fato, eu uso também isso lá, né? Quando eu faço atendimento às famílias, principalmente na orientação parental, né? A gente trabalha, de fato, o luto, porque é um luto. Você idealiza, né, uma criança que vai falar, que vai se desenvolver no tempo que, de repente, você conhece ou tem outro filho, né? E, de repente, isso não acontece, né? O processo, ele acontece, na verdade, não é que não acontece, perdão, acontece de uma forma diferente, né? De um outro jeito, num outro tempo. E, então, se vive mesmo um processo de luto. E a sua esposa é psicóloga, né? Sim, então, sim. acredito que também isso vocês puderam trabalhar também. Certo que santo de casa dizem que não faz milagre, né? Mas acredito que o fato dela conhecer também, né? Trabalhar com esse processo do luto também tenha ajudado vocês a vivenciar tudo isso, né? E aí você, como é que começa a crescer, né? Porque aí você começou a ser visto, né? Tanto, acredito, pelas famílias também, que essas informações boas, todo mundo que ajuda, de fato, fica mais conhecido, né? Uhum. Mas aí você começou a ser chamado em vários lugares, né? Para palestrar, para ajudar, escolas, né? Hoje você, né, tem aí um grande campo, né, onde as pessoas te conhecem, né, te seguem, apoiam seus projetos. Quando que isso começa? Porque aí você viveu lá, né, toda essa questão particular e profissional, né, pessoal e profissional. E aí, quando que isso acontece? Quando você é visto e é chamado para outros lugares também para ajudar. E como que você se sentiu? Como é que foi esse processo? É muito bom, né? Muito, muito interessante. Eu sempre usei as redes sociais, desde da saúde mental, né, para dividir informação, né? Então é como se fosse meu campo de pesquisa, assim, né? Então eu aprendo e devolvo, assim, né? O que eu vou estudando, eu coloco ali e vou nesse processo de interação. Então sempre foi para mim uma ferramenta importante, né, de divulgação, né, de compartilhamento de informação. Aí focado no ativismo, então também foi vitrine. Então tudo que eu fazia, eu começava a colocar nas redes sociais e de informação mesmo, né? Comecei a fazer, dividir cartilhas, dividir conhecimento, e aí foi se multiplicando. E aí o processo de educador social veio junto, né? Porque como eu já atuava e já tinha isso no cerne, né, da minha profissão, e aí eu fui começando a também falar, poxa, eu acho que dá pra gente estar nos espaços e promover esse tipo de capacitação, de formação. E aí a gente foi fazendo na cidade, foi multiplicando, foi indo, e hoje, né, a gente... por exemplo, eu vou no Expoteia em novembro palestrar, vou no congresso na Bahia, lá fazer parte. E a gente, quando eu vejo, a gente está sendo convidado, a gente está em todos os espaços, é bem, bem bacana. E isso é muito legal. E também parte não só do profissional, mas muito do pessoal, né, Thiago? Porque, assim, desde que a gente começou a conversar no início deste ano, né, você sempre teve uma postura de me ajudar, na verdade, né? Vamos ver aí a sua agenda, ver o horário, né, o local. Isso é muito bacana, porque a gente sente que você quer ajudar. Embora a posição poderia ser o contrário, né? Porque eu estava te convidando, né? Eu deveria estar ali à disposição da sua agenda. Sempre foi muito pelo contrário, né? Você sempre disposto, respondendo mensagem às vezes tarde da noite, nem tinha necessidade, mas a preocupação em dar uma resposta, né? Em estar ali, em se mostrar interessado. Então, a gente vê que você tem, de fato, em você mesmo essa vontade de ajudar, né? De esclarecer, de ensinar. Isso é muito legal, né? E aí, isso vem de você sempre. Eu acredito, porque escolher a saúde mental, né? Você disse que foi por acaso, mas eu não acho que é por acaso. Eu acho que a gente já tem ali uma predisposição, porque é realmente um campo muito delicado, né?
Porque não é algo que você fala é isso e pronto, porque você precisa unir a realidade daquela pessoa, né? A história dela. Então, é muito particular também, né? Cada situação. Sim. Então, acredito que também, talvez aí pela sua vivência, pela sua infância, enfim, você tenha realmente essa vontade mesmo, né? Esse desejo em ajudar. Muito mais, às vezes, talvez à frente do que é o seu profissionalismo, a sua formação profissional de hoje, né? Sim, a transformação, como você bem disse, com relação à infância e todo esse processo. Eu tenho um diagnóstico de TDAH tardio, né? Sim. Então, assim, eu fui uma criança neurodivergente sem saber que eu era neurodivergente, com todos os processos de dificuldade, enfim. E aí eu sempre dou esse exemplo, né? Até eu falo, meu filho e outros filhos, eu não quero que passe pelo que eu passei. Porque o meu processo de evolução e desenvolvimento foi a partir da escola. E Sim. foi a partir de mudança de escola. Que ao mesmo tempo, é bom, porque eu tive a oportunidade de mudar e desenvolver, mas é ruim, porque as crianças não precisam mudar de escola, né? Ter esse processo de mudança, de hábito, sempre para desenvolver. Não deveria, né? Não deveria. Mas foi para mim, foi excepcional. Por exemplo, né? Vou dar esse depoimento. Eu mudei de escola, se eu não me engano, no 8º ano. Falar 8ª série, eu vou falar a minha idade aqui, né? Vou entregar. Sim. Na 8ª série. E aí, no colegial, poxa, tudo aquilo que eu vivi mudou a chave. Me tornei presidente de Grêmio, fundei o Grêmio, me tornei monitor de informática, coisa que eu nem imaginava que eu tinha potencial para fazer. Nessa nova escola me deram essa oportunidade, né? Mas eu tinha essa dificuldade de aprendizagem, né? Ingressei na universidade, depois, né, da escola, enfim. Então, tudo a partir da educação. Então, eu vejo a educação nesse processo transformador. A gente fala até, não digo pouco, porque toda a família típica sabe que tem uma dificuldade, mas a gente foca, né, muito na questão da saúde, mas a saúde e a educação, elas estão juntas, né? Muito. Não tem como não caminhar juntas nesse processo de transformação. Então, Sim. esse lado terapêutico, né? Então, para mim, ser educador na saúde faz todo sentido. Sim. E tem realmente ali, é velado, talvez ou não, né? Mas a incapacidade, né? De quando você recebe um laudo, é como se recebesse não sei, uma âncora, né? Sim. Isso você não pode fazer, aquilo você não tem condições de fazer, você não vai aprender, né? Como é que você vai estudar para falar com propriedade sobre isso se você não guarda informação, por exemplo, né? No TDAH. E aí você rompeu também essa barreira pessoal também. Sim. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar, eu sempre até sou repetitivo em dizer isso, que a gente precisa desmistificar a questão da deficiência, né? A pessoa com deficiência não é algo à parte. A deficiência é uma condição humana, né? Quem está assistindo a gente aqui sabe, né? Ou é uma pessoa com deficiência, ou conhece uma pessoa com deficiência, ou pode se tornar uma pessoa com deficiência. Eu não sei se já pensou nisso, né? Mas existem as deficiências congênitas e as deficiências adquiridas. Sim. Tanto é que a maioria da comunidade atípica, né, as pessoas com deficiência, são pessoas que adquiriram uma deficiência. Sim. Seja um acidente, um agravo de saúde. Então, é uma condição humana. Se a gente fala de acessibilidade, por exemplo, a gente fala da acessibilidade da pessoa que precisa ou daquele que vai precisar, né? Eu gosto também de dar até o exemplo. A gente, quando fala de acessibilidade, uma rampa ou outra possibilidade de acesso, a gente fala para um cadeirante, mas a gente fala também para um pai e para uma mãe com carrinho de bebê. Isso. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de seguridade social ou de empatia para aqueles que já têm o direito, né, adquirido. Então, a gente tem que desmistificar, falar da pessoa com deficiência não como algo à parte, ou para aquela pessoa, mas é algo que todo mundo possa precisar, e quando precisar, ela vai estar ali. Né? O acesso vai estar ali garantido, os direitos estão preservados. Sim. Acho que esse é o caminho, sabe? Sim. E você entende, porque você trabalha muito com o social, né, Thiago? Você está muito na questão social, lutando ali, né, nas questões das políticas públicas mesmo. Você acha que tem uma diferença, por exemplo, de classe social, quem tem acesso a atendimento, a informação sobre a inclusão, você vê diferença? Não, total. Eu acho que é mais um dos pontos, assim, que eu gosto muito de dizer, que é sobre o autismo social, né? Se a gente fizer, por exemplo,
pegar o exemplo da epigenética, a gente sabe que existe fatores ambientais que corroboram ou não para a manifestação do gene, né? Então, se o autismo social, numa pessoa que tem uma nutrição baixa, que vive numa comunidade ou num ambiente violento, hostil, pouco acesso, insalubre, com certeza é diferente daquele que tem um recurso melhor, enfim. Então a gente precisa olhar para o cuidado efetivo, né? Juntando o social, juntando a saúde e as possibilidades, né? Porque vai ter... A gente fala tanto, por exemplo, do estímulo precoce. É um estímulo precoce justamente pela epigenética. Se a gente não tem esse fator genético para estimular, então a gente não tem um resultado que a gente precisa. E isso é ao longo da vida. Né? Isso a gente vai estimulando e vai tendo esses fatores de influência ao longo da vida. O nó crítico é a infância, a gente sabe muito bem, mas para ao longo da vida a gente consegue ajudar ou não essa pessoa autista a adquirir a sua autonomia, enfim, tá nas participações sociais, sem sombra de dúvida. Sim. E nesse podcast que você faz, né, o Terça Mental, o que você traz, assim, qual é o seu objetivo quando você faz esse trabalho? O Terça Mental, ele é um projeto antigo, né? Eu acho que tem uns 8 anos. Ele era uma coluna, ele não era um podcast, né? Eu escrevia para uma revista eletrônica, mas só que era a mesma temática, saúde mental, e não tinha o recorte de inclusão, mas a gente falava sobre inclusão social, né? Mais ampla, cotidiano, psicanálise, enfim. Então tinha essa abrangência. Só que a revista foi descontinuada bem na pandemia. Essa pandemia aí, pegando a gente em todos os fatores. Tudo. E ela foi descontinuada, e aí eu guardei esse projeto. Né? Eu gostava muito dele, assim, falei, um dia eu vou voltar com ele, né? Só que aí quis o destino que ele não voltasse enquanto coluna mais. Sim. E aí voltou como podcast, mas no mesmo formato, né? Falando sobre saúde mental, falando sobre inclusão, trazendo as problemáticas, né, da vida, expondo reflexões. E aí você agora está com outro projeto, Barber, como é o nome? Então, eu vou participar de um projeto muito bacana, que é até legal você mencionar aqui, que é o Barber War Champions. Isso. É uma competição de barbeiros do Brasil inteiro, né? Até mandar um abraço pro Jorginho, que é o presidente, é o técnico da seleção brasileira de barbeiros. Eu nem sabia que existia uma seleção brasileira. Ele é o Ocelote lá. Ele é ele é o cara que vai chamando os barbeiros, os talentos do Brasil inteiro. E aí vai ter uma edição na minha cidade que vai convocar uma cadeira, vai chamar um barbeiro lá, vai destacar um barbeiro para fazer parte dessa seleção brasileira de barbeiros. E aí ele teve uma sensibilidade de falar de barbearia inclusiva. E me procurou e falou, Thiago, me ajuda nessa daí. Sensacional. E aí eu falei, poxa, tô dentro, né? A gente tem ótimas referências na barbearia, né? Aqui a gente pode falar do Caduzeira, que é de Santa Catarina, que é um pioneiro, é um cara sensacional. Tem o pessoal do Nazaré Kids, na Baixada Santista. Tem o Renan, o tio Renan, que é meu conterrâneo. Vou ser até injusto de falar esses, mas as minhas referências, né? Sim. Tem vários. E aí a gente precisa multiplicar mais. Porque fala-se pouco da estética e da beleza da pessoa com deficiência. A gente fala tanto, né, do acesso, do cuidado, mas e aí? Né? A pessoa com deficiência, como diria Titãs, né? A gente não quer só comida, quer bebida, diversão e arte, né? Então, tem que falar de todas as formas de estar, né? E a moda, a estética, a beleza é uma delas. Sim. E aí esse projeto vai acontecer em Mauá. Isso. Mas já aconteceu em outros lugares também. Com recorte de inclusão ainda não. Mas... Porque esse tipo de competição são feiras, né? Eventos de barbearia, sempre está rolando. Sim. Mas com recorte de inclusão vai acontecer em Mauá e estou bem feliz de estar dando esse pontapé com eles aí. Que legal. Você bacana. sempre morou em Mauá? Sempre morei em Mauá. Então, todo o seu trabalho, esse trabalho todo aí com a saúde mental, a inclusão, aconteceu em Mauá. Aconteceu em Mauá. E agora para o mundo. Sou mauaense. Quando eu casei, eu só virei vizinho. Tá. Moro na mesma rua, mesmo endereço. Sou mauaense desde... Entendi. Me entrega pelo sotaque.
E lá você percebe que as escolas, os ambientes públicos, existe a inclusão, porque você está lá, hoje você é conhecido, né? E esse trabalho todo que você realizou dentro, né, da cidade, hoje você já vê... Puxa, ó, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vê melhoras, né? Mas se a gente olha hoje, a gente vê que precisa melhorar. Sim. Né? Infelizmente. Mas pouco tempo atrás, vou falar, né, especificamente da nossa realidade, né, de Mauá, a gente brigava há 2, 3 anos atrás, até um pouquinho mais, para ter uma secretaria da pessoa com deficiência, coisa que a gente não tinha. A gente está falando de uma cidade de 500 mil habitantes, né? Aproximadamente 25, 30 mil pessoas com deficiência. A gente não tinha uma secretaria da pessoa com deficiência. Então, a gente tinha alguns pontos ali que falávamos, né, em espaços, promovemos a primeira audiência sobre os direitos da pessoa autista há 2, 3 anos atrás. Então, falamos à Secretaria da Pessoa com Deficiência, que hoje a gente tem, né, foi instituída esse ano. Falamos da necessidade de fazer campanhas com relação a bullying, capacitações, orientações nas escolas. Enfim, a gente foi ampliando esse debate que hoje, graças a Deus e graças ao bom senso, né, e ao o poder público olhar com esse carinho, a gente está vendo resultados, né? A economia solidária para as mães atípicas, que também é algo peculiar, né, importante de falar. Hoje a gente está vendo, né, a gente tem uma feira lá de economia solidária voltada, né, à comunidade atípica. E esperamos muito mais, né? A necessidade e a realidade das famílias atípicas ainda está muito longe do ideal. Exatamente. Né? Mas foi o que eu disse, se a gente fizer um comparativo como linha do tempo, a gente vê que ganhamos bastante. Sim. Mas a gente precisa muito mais. Muito, porque vão surgindo também as questões dos direitos, por exemplo, dos autistas, mas para conseguir, de fato, esses direitos, é uma briga enorme, né? Nós fizemos um simpósio que o advogado Mariojan Júnior, né? Um abraço também, está se recuperando de uma cirurgia. Mariojan, um abraço, é muito nosso parceiro. Ele explicou, né, todo o caminho que a família precisa fazer para ter os seus direitos, benefícios. Mas ele também falou dos impasses e os empecilhos e as dificuldades imensas que a família vai encontrar também para provar, né, algumas coisas, para ter direito a algum benefício, né, que é muito pequeno perto do que se precisa, né, para uma criança, por exemplo, quanto menor, as terapias todas, né, é mínimo, né? E mesmo assim, há uma dificuldade imensa em conseguir, né? Em ter, de fato, esses direitos. Lá no papel tá bonitinho, né? Sim. Mas na prática é muito complicado, Não, né? as nossas leis, eu costumo sempre falar isso, né? Desde a Constituição, né? Desde a Lei Berenice-Piana, da Lei Brasileira de Inclusão, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles são incríveis. Sim. É indiscutível. Eles são robusto, completo, mas distante da realidade. Sim. Eu acho isso até um material de estudo, porque como a gente pode ter conjuntos de leis tão bons, indiscutivelmente bons, mas na prática a gente não consegue atingir a população, né? E é isso, quando você fala da questão da informação, é como se fosse um projeto mesmo de distanciar a população da informação. Sim. E os coletivos fazem um papel tão incrível, assim, eu vejo pela minha cidade, né, tem o Teação e tem outros coletivos, que é justamente isso. As famílias se fortalecem quando estão juntas, né? Eu bato nessa tecla assim e falo, gente, a gente precisa de unidade, a gente precisa estar em coletivo. Porque, por exemplo, nos grupos do WhatsApp, as famílias vão ali e conversam, tenho essa dúvida, isso e aquilo e tal, fazendo o papel, muitas vezes, até do poder público. Isso né? mesmo. De sanar, de estar ali junto, de ser, de fato, uma rede de apoio, né? Sim. E é isso que, às vezes, eu fico pensando, né? Se a gente consegue, de alguma forma, pequena às vezes, né? Mas fazer o papel do poder público, por que não ter esse apoio também, né? Porque, às vezes, o poder público não realiza ali, de fato, mas também dificulta pra gente, né? Porque não é tudo que você pode fazer, não é autorização para tudo. Então, dificulta também a gente realizar um trabalho social, às vezes, pelas burocracias todas que a gente encontra no caminho, né? Sim, sem sombra de dúvida, eu acho que, assim,
a gente pode destacar aqui o papel do terceiro setor, né? Eu acho que uma realidade seria outra, né? Se não tivesse também o papel social, a atuação das ONGs, das associações, enfim, de todo o processo do terceiro setor que supre, né, a necessidade do Estado, sem sombra de dúvida. Sim. E, Thiago, daqui para onde agora? Onde você quer chegar ainda? O que você ainda não conquistou, que você ainda quer conquistar? Qual é o caminho que você sonha agora? Ah, tanta coisa, Tati. Não, acho que assim, no nosso projeto, né, de vida, no nosso projeto de grupo, de ativismo, eu acho que é utópico, né? A gente nunca vai estar satisfeito, né? No sentido de sempre buscar, como eu sempre repito, eu não quero, mas eu preciso, né? Sim. Eu não quero, mas eu desejo. Então, assim, a gente precisa sempre caminhar. Lógico, né? Ver mais, se te dar uma resposta concreta. Eu sonho ver mais a participação dos pais. Eu acho injusto, acho violento a sobrecarga no cuidado das mães, né? Essa cultura machista que a gente tem de naturalizar o cuidado, né, para as mães somente. Acho que isso a gente precisa olhar com mais cuidado. Eu faço parte da Liga da Paternidade, que está defendendo no Congresso a amplitude, né, a ampliação da licença paternidade, para no mínimo ser 30 dias. Então, vai ser uma história incrível se isso acontecer. Com certeza. Né? Justamente para também trazer essa mudança, essa chave, né, cultural, que o pai precisa estar mais presente, nesses primeiros dias de vida. Principalmente, né? Sim, que faz todo sentido, assim, pela questão do afeto. Né? A mãe, né, até questões biológicas, a mãe já se torna mãe, né, no gerar, no sentir, né? Isso. O pai, ele vai se tornar pai, isso indiscutivelmente, até psicologicamente, você me corrige aqui, depois dessa conexão do nascimento, né? Exatamente. Então, se a gente rompe ali com 5 dias esse processo, poxa, olha a perda que essa criança tem no desenvolvimento, né? Sim. Então, se a gente consegue ampliar para 30 dias no mínimo, né, essa licença paternidade, a gente vai ter um ganho, tanto nessa cultura do cuidado do pai, quanto no desenvolvimento dessas crianças, sem sombra de dúvida. Sim. Então, esse seria um dos sonhos, né, que a gente almeja. E sem falar, né, nas questões, né, locais, né? Eu quero ver a minha cidade, a minha região, né, mais inclusiva, mais participativa, né? E que o Brasil, que o nosso Estado, né, seja mais eficaz, né, nas políticas públicas, enfim, que olhe também para quem está atuando, não só na parte pública, mas também na parte privada, no terceiro setor, que a gente crie, de fato, uma unidade, uma rede de cuidado para a pessoa com deficiência. Sim, é importantíssimo. E, assim, eu acho que a sua parte você já faz, né, assim, pelo que eu vejo, porque só o fato de você partilhar tudo isso, né, no sentido de ajudar mesmo, de contribuir, de informar, isso já é muito bacana, né? As redes sociais nos possibilitam isso, né, de uma forma muito mais fácil, né? Então, eu acho que seu sonho não está muito longe, né, assim, talvez efetivamente de acontecer, mas que outras pessoas possam pensar assim como você e, de repente, se juntar a você, né? Porque a gente junta forças e a gente consegue muitas outras coisas, né? Eu acho que isso é bacana. Então, assim, queria te agradecer muito por toda essa partilha. Eu sou fã mesmo, Thiago, assim, desde que eu comecei a te seguir lá, das coisas que você faz e como faz, né? Você tenha amor realmente ao que você faz, né? E eu acho que talvez fique clichê, né? As pessoas olham e falam, ah, não, mas de repente é porque quer seguidores, é porque... Não é, né? Eu pude conversar com você algumas vezes, né? E eu percebo que isso realmente está na sua essência, né? E fazer parte, você já faz parte, né? De todo esse progresso lá da sua cidade, mas também de outros lugares que passam a enxergar um pouquinho melhor as coisas, né? Passam a ter um outro olhar, talvez, da inclusão, da deficiência, né? E você contribui para isso, né? Embora eu estou também na área da saúde mental, mas é sempre bom a gente fazer essa troca, essa partilha, porque são vivências diferentes. E então eu acho que você já tem feito a sua contribuição, muito bem feita, né? Estar em outros lugares, eu acho que é só um detalhe agora, porque você vai alçar voos maravilhosos, porque a gente conhece
o seu trabalho ali pelas redes sociais, mas aí quando te conhece, sabe da sua história, da sua força, da sua vontade, aí a gente segue, não para mais e quer ajudar, e é isso. Eu ouvi uma vez, eu até dividi com você algo que eu achei muito engraçado. Você falando, né, da questão de seguidores e de se posicionar. Um dia eu recebi uma crítica que eu aceitei como elogio, inclusive. A pessoa falou assim, quer se aparecer, né? Tá na causa para se aparecer. Aí eu falei, é justamente isso. Eu quero me aparecer. Eu quero que os pais apareçam. Porque a gente tem uma estatística, como eu disse no começo, né, de abandono. Né? Esses pais somem. Então, que mais pais apareçam. Eu quero aparecer, quero que outros pais apareçam, eu quero que o assunto paternidade atípica apareça, né? Porque é isso, né? É aparecer nesse sentido. Porque muitos somem, muitos, né, negligenciam o cuidado. Né? Sim, porque não é fácil também, né, Thiago? Você como pai atípico, você sabe que essa realidade não é fácil, de fato não é fácil, né? Você tem ali uma criança que de repente você precisa ensinar muitas coisas, respeitar o tempo dela e fazer com que as pessoas em volta, e começa pela família, né, possa entender e aprender a lidar também com algumas situações, né? Sim. Então, essa dificuldade parece que não é, claro que não são todos os casos, porque alguns são negligências mesmo, né? Mas alguns parece medo também, né? Sim. Medo do novo, medo da dificuldade. Não, você falou a palavra-chave, aprender. Acho que assim, para você ensinar, você tem que aprender. Sim. Né? E eu aprendo com meu filho, né, com os meus filhos, todos os dias. Alguém deve ver e falar assim, pô, então ele sabe de tudo, pô, ele se posiciona. Imagina, eu acho que eu sei muito menos do que alguém que está me vendo agora, Sim. mas muito menos. Por exemplo, mas eu aprendo, isso eu não posso negar. Meu filho me ensinou, quando a gente fala, né, das características do autismo, né? Meu filho me ensinou que a seletividade alimentar dele, que eu precisava olhar com mais cuidado para aquilo que a gente come. Né? Meu filho me ensinou que a sensibilidade auditiva dele, a gente precisa prestar atenção na poluição sonora que nosso mundo vive. Né? O meu filho me ensinou tanta coisa com relação a essas peculiaridades que o autismo nos apresenta, que a gente tem que estar sensível, né, a esses ensinamentos. Então, aprender para ensinar, eu acho que é a palavra-chave, sabe? É isso mesmo. E dificuldades você teve também? Como pai? Tive não, tenho. Tem. Tenho todo momento, nos momentos de crise, e a gente vai superando. Meu filho tem 7 anos agora, e agora ele está começando a ser oralizado, a gente tem uma comunicação verbal, né, oral, né? A nossa comunicação era alternativa, ou não havia aquela comunicação mais assertiva. Né? Até falei num outro espaço que eu já tive, que um dos meus maiores medos, assim, meus maiores desesperos era quando ele estava ruim de saúde. Porque ele chorava, ele tinha crise, e eu falava, pô, o que é? Uma dor de barriga? Ele tá com dor de cabeça? Eu torcia, né? Olha que loucura. Eu torcia pra ele ter febre, porque eu sabia que tava alguma coisa inflamada. Sim. Porque senão, eu não sabia o que fazer. A gente levava no médico, era exame de sangue, não dava nada, enfim. E aí poderia ser uma coisa simples. Sim. Poderia ser uma unha, poderia ser o dente. Só que isso era o desesperador. Então, sabe como a gente vai superando as coisas? Esperar 7 anos para, né, ouvir as primeiras palavras, as primeiras frases, na verdade. Então, é só superação, é só aprendizagem. E eu agradeço muito, né, assim, o fato de estar nesse processo, né, de inclusão e ele me colocar nesse lugar. Porque sem ele, talvez, eu estaria no ativismo, mas não tão sensível e não tão vivente pela causa, sabe? Sim. E é aprender todos os dias mesmo, não tem jeito, né? Você me falava de sensibilidade, né? Que ele te coloca num lugar mais sensível para as coisas, né? E aí eu tenho muitas experiências, né? Mas uma que eu não esqueço, e eu sempre conto, que um dia eu fui trabalhar com um conjuntinho de 2 cores, assim, sabe? Listradinho, achando que eu estava arrasando mesmo, assim. Achei, né? Comprei um conjunto novo para trabalhar. Na segunda-feira vou começar a semana arrasando. E aí o meu primeiro paciente, um paciente autista, e aí eu entrei na sala com ele, ele disse assim para mim, por que você veio de pijama hoje? Na hora eu fiquei assim, mas a questão depois, né? Na hora eu fiquei um pouco sem graça e falei, mas não é pijama, é o meu conjunto. Você não gostou? Não, é bonito, mas parece muito um pijama, né? Então, essa sinceridade ensina. Porque, assim, de repente, de fato, eu estava aparecendo vestida em um pijama, né? De manhã, numa segunda-feira, né?
E ele trouxe isso de uma forma tão natural, né? E eu penso quanto a gente aprende com isso também. Porque às vezes a gente vai maquiando algumas coisas, né? E quanto seria melhor se a gente pudesse ser sincero mesmo com as coisas, sem maldade, né? Sem a maldade, sem querer criticar, sem querer julgar, né? Mas ali, dando um toque, né? Poxa, você tá vestida como um pijama hoje, no pijama, né? E não tá legal, né? Talvez. E essa sinceridade, esse olhar, essa potência, né? A Temple Grandin, né? Uma autista conhecida, né? Sim. Autora de diversos livros. Ela fala justamente isso, né? Pra gente olhar para as pessoas com deficiência, sobretudo as pessoas do espectro autista, pela potência. Isso. Né? O meu filho, ele tem hiperfoco, o atual hiperfoco dele é em calendário. Né? Vou até falar algo aqui que vocês vão achar incrível. Ele decora datas. Então, assim, se ele chegar e falar, você fala para ele assim, meu aniversário... Seu aniversário é quando? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, ele vai falar, caiu numa quinta-feira. Uau! Ele sabe decor o calendário. Então, assim, ele vai falando datas e é incrível. Então, assim, quando a gente está em roda, em conversa, a gente brinca, aí fala, ó, fulano nasceu tal dia. Ah, tal. E agora ele quer saber o dia que você nasceu. Então, você vai fazer aniversário em tal dia, ou fez, e você nasceu em tal dia da semana, no ano que você nasceu. Sim. Então, assim, é uma capacidade incrível assim, de memória, de organização. Né? Ele tem habilidade, outra coisa incrível, eu ensinando o meu filho mais velho a tocar violão, no começo do ano passado, se não me engano, e ele ali, né, muito alheio. A gente acha que nem tá olhando, nem tá prestando atenção, não tá né? nem aí. Uhum. Deixei o violão um dia no canto ali, ele pegou e fez a posição. Fez um ré, falei... Mariano, assim? você tava prestando atenção? Você sabe tocar? E aí foi quando eu comecei a focar. Então, olha tanto ativista, pai, capacitista. Exatamente. Achei que só o mais velho estava interessado na música. E ele ali, me rodando, falando que também estava afim. Né? E eu fui e ensinei ele. E hoje ele faz uns acordes. Sabe? É um barato. Então, é aprendizado todo o tempo, né? Seja Sim. em casa, seja como profissional, né? Porque vai te ajudando. Você falou do hiperfoco. E eles vão mudando, né? Sim. Então, você precisa estudar às vezes, porque começa a falar de algum assunto e você... e agora? Eu assumo, né? Não sei. E é legal porque eles se sentem muito bem em poder ensinar também, Sim. né? E às vezes a gente faz isso mesmo, né? A sociedade faz isso, né? Então, é quieto demais. Deve ser autista. Não come isso aqui, tem alguma coisa errada. E a gente passa a enxergar somente isso, né? Sim. Anda na ponta do pé, você não quer fazer uma avaliação? Quantos pais a gente recebe assim? Né? Eu trouxe porque tá andando na pontinha do pé, e aí alguém já falou, a avó já falou, um tio, a professora, né? Porque isso acontece às vezes na própria escola, né? Um comportamento já define ali, né? Lauda a criança, né? Sim. E a gente esquece de olhar o tamanho, né? A potência, de fato, como você falou, do que eles têm, né? Eles são maravilhosos. Sim, essa questão... Você trouxe um ponto bem importante, porque assim, essa questão ambiental, né? A gente precisa olhar com cuidado. Infelizmente, a gente tem essa cultura da medicalização. Sim. Né? Sobretudo, a medicalização infantil. Né? Você trouxe o exemplo do comportamento. E a gente vivia isso, né? Em CAPES, por exemplo, com demandas na escola. Quieto demais... Né? Vamos ver, tem que medicalizar, tem que medicar. Fala demais, tem que conter. E muitas vezes as pessoas esquecem que o sentimento é natural das pessoas. Sim. A criança também vai se frustrar, vai ficar triste, vai ficar eufórica, vai ficar alegre. São sentimentos naturais. Sim. Né? Ela vai sofrer se tiver um luto, né? Ela vai ficar muito feliz se tiver um ganho. Né? E a gente quer inibir a criança, né? A gente recentemente teve o assunto, né, do momento, a adultização. Sim. E a gente vai negando a infância. Né? A gente tem que proteger a criança. Né? A gente tem um outro conjunto de leis, que é o ECA, que é extremamente potente. A gente tem possibilidades, né, e formas de proteger essas crianças. E a gente nega, né? Sim. Essa questão da medicação é muito séria, né? Sim. Porque, de fato, você esquece que eles são crianças, às vezes, né? Porque, não prestou atenção, porque respondeu, porque não fica sentado, porque...
De repente, você coloca a criança num lugar que tem inúmeros estímulos e quer que ela fique sentadinha, quietinha, aí está errado, né? Sim. Aí tem que ter alguma coisa errada, né? Se ela está ali com uma série de brinquedos, de objetos e não pode ir lá correr, não pode falar alto, não pode tanta coisa, né? Sim. E aí, infelizmente, a gente tem essa cultura de vamos medicar porque aí fica mais quietinho, né? Não dá trabalho na escola, não dá trabalho em casa, e a gente segue assim. E é muito sério isso, né? Sim, a gente até descontextualiza e esquece que a gente está num processo de evolução. As crianças de hoje é totalmente diferente da gente. Com certeza. As crianças... A gente mesmo se incomodava com esse padrão século XIX, né? Nuca atrás de nuca. Isso. Né? Imagina as crianças de hoje, tecnológica, né? Que têm acesso à informação. Eu não vou revelar a minha idade aqui, mas eu sou do tempo da Barça, né? A gente ia na enciclopédia, etc. Hoje é Google. Sim. Né? Então, poxa... A gente está num outro momento, né? A gente esperava 36 poses, né? Para ver. A metade das fotos estava queimada. Ai, verdade. Que sofrimento. Hoje, meus filhos pequenos falam, tira outra foto que eu fechei o olho. Então é isso, isso né? Mesmo. A gente tem que se adaptar e entender o nosso momento hoje, que é a era deles, né? A era tecnológica, digital. Lógico que a gente tem que ponderar, um mundo de um acesso muito livre, né? Sim. Mas ao mesmo tempo é deles, né? Então assim, é um outro momento, é um outro padrão de ensino, é outra conexão literal, né, com eles. E a gente e é um tempo que exige mais a gente, certamente, né? Porque provavelmente nossos pais não tiveram todo esse trabalho, né? Também não vou falar de idade, porque, né, melhor assim. Mas eu sou de uma geração que o olhar já dizia muita coisa, né? Então aquele olhar você já sabia que ia dar ruim em casa depois, né? E a gente... Em casa a gente conversa, que não ouvi isso. Nossa, era terrível, né? Terrível. Mas assim, hoje a gente não passa mais por isso, né? Tem também, a gente precisa ir correr atrás disso, né? De melhorar, mas a gente também está livre desse processo. Por exemplo, você disse que você laudou tardiamente, né? Quantos sofrimentos você vivenciou? Porque exatamente isso não era olhado, né? Então, também a gente precisa olhar isso hoje, e isso é muito mais fácil, né? Da gente poder procurar ajuda, se informar, porque havia muita falta de informação. Então, as pessoas das gerações mais antigas, eu não vou falar antigas, né? Os mais experientes, né? Talvez sofreram muito até chegar num diagnóstico para, de fato, entender e se entender, né? Porque havia muito essa questão da autoestima. Eu acho que eu não posso mesmo, né? Eu pareço com meu pai, com meu avô, por isso que eu não dou conta disso, né? Imagina uma criança aprender a tocar violão, não tem capacidade para isso, né? Sim. Então, são mudanças que a gente precisa, sim, adequar algumas coisas, mas a gente tem que também, talvez outras não sejam tão boas, né? Porque é realmente muito rápido, às vezes a gente não acompanha e precisa cuidar disso com as nossas crianças, mas também é uma libertação, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente consegue olhar isso, que antes era preguiça, era relaxo, tinha que apanhar mesmo, porque não dava conta de conseguir estudar, por exemplo, né? E hoje a gente tem caminhos para poder ajudar essa criança, né? Não dá nem para condenar, né? Não sei se essa é a palavra, mas nem para condenar as gerações mais experientes, mais passadas, justamente porque até o acesso à informação era muito pouco, difícil, né? Então, eu tiro pelos meus pais. Se eu chegar hoje, né, meus pais falam assim, vocês tinham um filho na neurodiversidade. Que é isso? Não, você era meio preguiçoso mesmo, sabia? Não gostava de matemática. E ao mesmo tempo, né, eu cresci na adolescência aprendendo a tocar diversos instrumentos sem frequentar a escola. Poxa, então peraí. Como que alguém não consegue aprender a lição, né, as matérias, mas desenvolve sem estudar, olhando, né? E hoje, assim, e replicando nos filhos hoje. Então, como isso é possível? Né? Alguma coisa tem aí, né? E a gente vai lapidando, a gente vai entendendo, né, esse processo, né, que a gente estava dizendo aqui, né, de evolução. Sim. Principalmente pela educação, né? Sim. E hoje a gente também enfrenta as resistências também, né?
É muito difícil as resistências que a gente, por falta de informação, na verdade, né? A gente ainda tem pais dessa geração mais informada, né? Mais atualizada, estudada, né? Como dizem, sim, mas que ainda são resistentes a, por exemplo, a receber um laudo, né? A aceitar isso, né? Não é isso, e troca de profissional às vezes, e troca de pessoa, de orientação, de escola, mas não aceita, né, aquilo. E talvez seja medo. Você acha que é medo também, assim como a gente citou, né, dos pais, essa questão do medo, da responsabilidade, do que precisa se fazer a partir de agora? Olha, eu costumo dizer que talvez, né, é uma impressão, que a gente é muito fadado aos padrões, né? Então, a gente cria essa expectativa. Tem um famoso texto, né, que fala da viagem para a Itália e para a Holanda, que justamente aquela família que se prepara para ir para a Itália e quando ele desembarca, fala, bem-vindo à Holanda. E aquela família, pô, mas eu não queria vir para a Holanda, né? Isso. Eu estou tudo preparado, minhas roupas. E aí não consegue olhar que ali tem Van Gogh, Rembrandt, todas as belezas que a Holanda tem. Então, esse comparativo desse famoso texto, que tem a ver com analogia com a deficiência, é isso. A gente não é preparado para olhar as questões da deficiência enquanto condição humana, né? O pai quer o filho jogando bola, a mãe quer a filha nessa condição, ninguém quer o filho, ele vai ficar na cadeira de rodas, ele vai ser um autista, ele não vai interagir comigo, né? Como é que eu faço isso? Né? Então, existe o medo, com certeza, existe a falta de preparo social, né? Existe essa questão dos padrões, das expectativas. Eu acho Sim. que são tantas possibilidades, são tantos fatores que colocam essa família nessa condição. Falta de rede, falta Sim. de política pública. Hoje uma mãe, por exemplo, falando do recorte da mãe, né? Como que ela cuida de uma criança sem uma rede? Né? Não consegue. Esse fator é determinante. E faz todo sentido a gente discutir. Sim. Esse dia eu dei um exemplo, falando no recorte da mãe solo, que a gente está tão enraizado no machismo, né? Nessa condição da mãe cuidar do filho, que se uma mãe chega e fala assim, você fica com meu filho uns minutinhos para eu colocar roupa no varal? Fico. Você fica com meus filhos um pouquinho para eu fazer uma janta, um almoço? Ah, eu fico. Você fica com meu filho para eu ir no salão de cabeleireiro? Eu fico. Mas você vai demorar? Não. Você fica com meu filho para eu ir ali no samba, no forró? Ah, não dá, não. Então, assim, poxa, ela não tem direito de ser mulher. Exatamente. Não tem direito tem direito de ser mãe. Olha o seu filho para você, fazer a janta, Isso. colocar a roupa no varal. Mas para ir ali no samba, no forró, na igreja, não. Aí já não dá. Aí é demais. Sabe? Então, a gente brinca, né, assim, com muito respeito, claro, né? Mas é isso, né? A saúde mental da mãe é muito pouco pensada, eu acho, né? Porque é exatamente o que você falou, não pode, né? Se ela quer se cuidar, não pode. E aí, como é que eu cuido de uma criança que tem uma demanda grande, principalmente emocional, que é tão importante, né? Esse vínculo com a mãe, se ela não está bem? E aí ela não tem tempo de se cuidar. Porque às vezes ela até tem como dar uma voltinha, fazer uma terapia, né, por uma ONG, alguma coisa assim, mas ela não tem tempo. Isso é muito ruim, né? É muito triste também. Sim, tem a velha máxima, né, que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Isso. E a gente esquece disso, né? A gente tem que tirar, né? Então, é mais um objetivo aí, vou colocar na resposta anterior, né? Mais um objetivo, é viver numa sociedade onde todo mundo olha a criança como sua responsabilidade. Não é responsabilidade da mãe. Aquele velho ditado, quem pariu Mateus que balança, eu acho que a gente tem que superar também essa máxima, né? Nossa responsabilidade, as crianças, né? De proteção, de cuidado, de desenvolvimento. E quando você fala desse projeto com os pais, né, de trazer essa responsabilidade, essa consciência dos pais, né, da sua importância, também é um auxílio às mães, né, porque não só, né, a questão afetiva com a criança, mas esses 30 dias, por exemplo, né, se for aprovado, é um tempo que o pai, de fato, pode participar dessa rotina, que a mãe ainda está se recuperando, né, talvez ninguém pense nisso também, né.
poxa, a vida ficou lá, todo o tempo de gestação, é cansativo, né? Todo o processo de exames, a preocupação emocionalmente é tenso todo aquele tempo, né? E aí também ela merece essa partilha, não é nem esse descanso, mas a partilha das obrigações, né? De poder levantar à noite, também ajudar, né? O pai tem que ser pai também, né? Sim. E isso auxilia também nessa questão mental da mãe, né? Que é muito sofrida de fato mesmo, e ela precisa, né? Quando a gente faz essa orientação parental, lá na clínica, a gente procura também, quando acontece, né? Não são todas as vezes do pai participar, a gente procura dizer isso também. Quanto é importante, uma das vezes da noite, se você conseguir, se já toma mamadeira, né? Levanta você, né? Vai lá, faz a mamadeira, porque, é uma vez só, mas já vai ajudar ela a dormir, Com talvez certeza. meia horinha direto, Sim, né? sem sombra de Precisa dúvida. ser feito isso, né? Precisa. E a mãe solo precisa de rede de apoio, como você falou, porque Sim. senão ela não dá conta. Não dá Sim. conta, né? Não, e tanto, né, quando a gente fala de rede, né, a família, né, próxima, né, esse núcleo familiar, quanto, né, política pública efetiva, né, Sim. que possa garantir, né, condições, né, mais uma bandeira que a gente defende, que assim, deve existir leis que amparem essa mãe que foi abandonada, essa criança foi abandonada de uma forma efetiva, né? O pai abandonou, é uma negligência, deve existir uma pensão especial para essa criança com deficiência, né? Com certeza. Porque aí alguém vai, como já me disse, Thiago, mas tem, né? Se a mãe comprovar que tem gás... Não tem que comprovar. A criança está ali, é a prova. A mãe não tem que se humilhar e falar, olha, eu preciso porque tem a terapia para pagar, tem o Uber, tem não sei o que. Não, tem que pagar. Você tem um filho com deficiência e você fez a opção, né, de deixar para a mãe o cuidado. Isso. O juiz recentemente fez isso, né? Até viralizou nas redes sociais, que o pai foi pleitear que estava pagando demais, que a mãe estava gastando, aí o juiz falou assim, ok, você tem agora a guarda do seu filho, você vai ficar e tal. Aí ele, não, mas eu não tenho como, que não sei o quê. Aí é isso. É isso. Então se colocar no lugar e principalmente a mãe de uma criança com deficiência ter esse lugar especial, né? Ter esse olhar especial do Estado. Sim, precisa. Ainda precisa muito ser feito, né? A gente Sim. precisa muito de você ainda, brigando lá, né? Eu sei que é um papel de todos nós, é isso que eu ia dizer, né? Mas quando tem, né? Quando você tem essa prática ativista mesmo, né? Você nos ensina a fazer isso também, né? Então, você vai dando os caminhos. Ó, o Thiago fez isso, né? O Thiago fez aquilo. Então, por isso que é tão importante você também dizer mesmo, né? Aparecer mesmo, porque até porque quem não aparece não é lembrado também, né? Mas também de poder dizer, olha, aqui deu certo, por aqui deu certo, né? Fiz isso, fiz aquilo, para que a gente possa fazer essa prática também nas nossas cidades, né? Guarulhos também tem uma demanda muito grande, tem as suas necessidades também e tem as suas possibilidades também, né? Então, eu acredito que muitas pessoas de muitos outros lugares que vão ver, né, que vão te ouvir aqui, né, tudo que você está dizendo, vai poder pensar, olha, isso dá para ser feito, isso, né? Não precisa ficar só ali no grupo do WhatsApp, as mães que se conheceram às vezes nas terapias, muitas vezes acontece, né? Mas pode ser feito algo a mais. E sempre tem alguém que realmente tem mais disponibilidade, tem mais vontade, né, de ir atrás, né, de procurar outras ações, de fazer alguma coisa, movimentar alguma coisa mais ampla do que só aquele grupo, né? São todas dicas fundamentais, né, para quem vive, né, para quem trabalha com a questão da saúde mental e principalmente da inclusão. Sim. Né? Não, acho que toda a demanda coletiva ela é mais ouvida. Com certeza. Né? A gente vivia até algum tempo atrás, ainda tem a cultura do abaixo-assinado. Né? Quem não fala, olha, tem que fazer um abaixo-assinado. Porque, de fato, se eu chegar em qualquer lugar e falar assim, olha, eu preciso de tal coisa, a primeira coisa que eu falo assim, você precisa? Né? Precisamos de tal mudança. Opa, peraí. Então, é diferente. Existe um problema, existe uma necessidade, né? Estatística, a gente precisa, né, ampliar números, né? A gente precisa ampliar olhares, né? Sim. Se individualizar, igual pessoas que acometido, por exemplo, de um furto. A falar, não vou... Não, vai lá, tem que prestar o boletim de ocorrência. Mas não vou recuperar, era só um negócio. Não, porque ali precisa saber que aquela região
tem furto, tal horário, é uma região que tem uma periculosidade, porque assim vão pleitear segurança pública. Sim. Então, sabe, é esse olhar social que a gente precisa ter. Sim. E tem que se movimentar, né? Sim. A gente é motivado a isso, né? É igual aquela historinha de pegar lá a conchinha lá na areia da praia e jogar de volta, né? Que a criança fazia isso, né? E as pessoas, imagina, pra que tá fazendo isso, né? Um mar desse tamanho, com uma conchinha, né? Mas é isso, né? É o nosso trabalho na inclusão, vamos dizer hoje, né? A inclusão é esse mar todo aí, com uma série de necessidades, né? E que precisa ser falado mesmo, precisa ser repetido, precisa ser cobrado, né? É a conchinha que eu vou colocando lá na minha clínica, né? Você vai colocando nos seus trabalhos e a gente vai cada vez mais longe, né? Com isso e vai tocando. Algumas pessoas vão ouvir e vão achar... Não tem nada a ver, não é tão fácil assim. E a gente não disse em nenhum momento que é fácil, Imagina. né? Mas não é possível, né? Alguns possam pensar. Mas alguma coisa vai acontecer, se houver essa união. Sim. Sozinhos, de fato, a gente não vai a lugar nenhum. A inclusão, ela começa de dentro para fora. Muitas pessoas acham que é de fora para dentro. Não né? é. Não. Minha casa tem que ser um lugar inclusivo. Exatamente. Né? Aí minha rua vai ser uma rua inclusiva. Meus vizinhos têm que saber que eu tô ali, que tem essa necessidade. Sim. Né? Aí minha cidade vai saber. Aí a minha região vai saber. Aí Guarulhos vai saber. E aí a gente vai ampliando. É isso mesmo. Acho que é de dentro para fora, sabe? Eu li essa semana alguma coisa que falava assim, a criança não quis fazer o trabalho com uma criança autista, do trabalho escolar, né? Não quis realizar o trabalho com a criança autista e os pais acharam que ela estava certa e a escola também não se posicionou. Então, é só um exemplo, mas é porque normaliza, né? Então, é uma criança autista, não quero fazer, não quero me aproximar e está tudo bem. E esse tudo bem vem da família e vem da escola. Então, isso precisa acabar, né? É o que você falou. Se começar da família, se a família se colocar ali, não vai fazer, né? Sim. Ele vai apresentar, talvez, aqui, alguma dificuldade aqui, você vai ajudar, mas também outras coisas ele pode te ajudar muito, Sim. né? Então, se partir da família, chega na escola, né? Então, tem que começar dentro de casa mesmo, você está certo. Sim, não, a cultura de inclusão, ela vai resultar na convivência. Hoje a gente fala de inclusão, para amanhã a gente falar de convivência. Isso. Né? O processo de convivência, de inclusão, a gente fala sempre isso, né? Principalmente no ambiente escolar. Aprendizagem para todo mundo. Isso. Né? Quando a gente ouve falar assim, eu tenho 20 alunos e 5 de inclusão. Não. Todos estão para inclusão. Isso. Né? Não existe essa máxima e a gente também tem que desmistificar isso. Eu tenho 5 alunos de inclusão e... Não. Porque todo mundo está ali para aprender, para ser incluído, né? Os que são típicos, aprender com a neurodiversidade, com a deficiência, seja ela, né, no campo da neurodiversidade ou não, e as crianças com deficiência aprender também, né, nessa convivência, nessa troca de possibilidades. Sim, é isso mesmo. E começa dentro de casa, se está certo. É isso. Né? Tiago, muito obrigada pela sua participação. Foi um momento, para mim, muito rico, né, de poder fazer essa partilha. Eu acredito que também quem está assistindo, né, aprendeu, com certeza. Alguma coisa a gente sempre aprende, né? E poder te ouvir sua história um pouquinho, o seu trabalho, nos inspira também. Me inspira e eu acredito que quem estiver assistindo também vão se sentir preenchidos e vai inspirar alguma coisa, né? E às vezes até aqueles, como você falou, que tem alguém da família, que tem um conhecido que trabalha, né? Vai poder acreditar um pouquinho mais, né? E saber que não está sozinho, que existe pessoas que também lutam por essa causa, amam o seu trabalho, então não estão sozinhos, né? Estamos juntos. É isso. É isso. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Tá aqui, né, estreando esse projeto incrível, nessa iniciativa de vocês, né, Cognição aí, com podcast, eu fico muito lisonjeado, para mim é uma honra. Então, estamos finalizando o nosso primeiro Pod Cognição. Espero que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, @espcognição, para mais informações, para acompanhar os novos podcasts que vamos fazer e estar por dentro de todo o assunto, trocar as informações. Ative as notificações para ficar
aí ligadinho em tudo. Queria agradecer mais uma vez, Thiago, pela sua presença, pela sua partilha. Compartilha com a gente suas redes para que a gente possa te seguir também e aprender ainda mais com você. Eu tô no Instagram, no Facebook, como @thiagoterapia, essa é a minha rede social pessoal, né? E do coletivo, né? @coletivo Teação, tudo junto. Thiago Terapia, tudo junto. @coletivo Teação, também é tudo junto. Segue a gente lá. E o Terça Mental também no YouTube e no Spotify. Então é isso, gente. Até o próximo Pod Cognição.